Boa tarde.
Boa tarde a todos. Aqui é o comandante Albuquerque, CEO da AC Soluções, promotora da Eneva Show Brasil. Daremos início dentro de alguns minutos, por favor. Mais 2 minutos a gente dá início. Bom, prezados, boa tarde novamente. Eu saúdo e agradeço a presença de todos os senhores e senhoras. Agradeço em especial a parceria e a participação do Dr. Eduardo Wagner da Silva, coordenador de licenciamento ambiental de energia nuclear, térmicas, eólicas e outras fontes alternativas do IBAMA. Doutora Elbia Ganon, presidente executiva da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Dr. Guilherme Sari, presidente do Sindenergia, Sindicato de Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, e Dr. Pietro Ferreira, analista sênior para as Américas do The Energy Industries Council. Agradeço aos apoiadores institucionais que acreditaram no nosso evento. E agradeço também aos nossos importantes parceiros na organização deste e de outros eventos. Esse é um evento que inaugura a nossa jornada da Eneva Show, uma jornada de experiências de negócios, networking, conhecimento e visibilidade, já que o evento possui o foco em negócios, o que diferencia de algumas exposições tradicionais conhecidas. Outros eventos como esse virão e trarão temas como a construção naval, o hidrogênio verde, cibersegurança no mar, dentre outros eventos, e todos aqui já estão convidados a participar e prestigiar todos esses eventos. A economia do mar é muito rica, embora o setor marítimo esteja segmentado, e eu vejo oportunidades que não são vistas por empresas de um segmento que não costumam se encontrar. Por isso, esse evento provoca um olhar para os novos negócios e novas parcerias. Aqui um exemplo de alguns do porquê esse evento eu chamo de um hub de negócios, um hub da economia do mar. Bom, assim, eu espero que todos entendam aqui que no dia de hoje, que a eólica offshore não traz oportunidades apenas para empresas de energia, mas para um ecossistema amplo. E a Eneva Show, Feira e Fórum se destina a dar luz a essas oportunidades. Teremos temas atuais e conteúdo muito importante nos painéis do fórum e já os convido a se juntar a nós. Quanto mais cedo se juntarem, maior será o aproveitamento dessa jornada, que, como eu disse, começa agora, nesse momento, e espero vê-los em novembro em Itajaí. Muito obrigado. Por favor, chamo o Dr. Eduardo Wagner para dar continuidade.
Doutor Eduardo está no mudo. Está me ouvindo? Sim, agora sim, Ah, tá. doutor. Era o meu. Eu desmutei a plataforma, mas o microfone estava no mudo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Guilherme, Elbia, e os demais colegas aqui, participantes. Eu agradeço o convite, né, para poder participar aqui hoje, falar um pouquinho sobre o trabalho do IBAMA relacionado às eólicas offshore. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder ver. Ok. Vocês estão vendo minha... Vamos lá. Estão vendo minha tela? Afirmativo. Sim. Tá ok, então. Então vamos lá. Eu me chamo Eduardo, né? Sou engenheiro civil, sou analista ambiental aqui do IBAMA, trabalho 15 anos com licenciamento ambiental e desde 2017 eu estou como coordenador da área que faz o licenciamento de não só de eólicas offshore, mas também como as usinas nucleares de Angra, termoelétricas, eólicas onshore e empreendimentos fotovoltaicos. Quer dizer, basicamente toda geração de energia que não envolva barramento de água, né? Começar a minha apresentação aqui. Vou dar uma passada rápida, só numas introduções aqui de uma apresentação padrão que a gente tem, né, falando sobre a questão por que o IBAMA licencia, né, faz o licenciamento ambiental de eólicas offshore. É basicamente o dado pela lei complementar, né, e o decreto que a regulamentou, que diz que todas as atividades de usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades offshore, devem ser licenciadas pelo governo federal. Isso é no geral, né, assim como no petróleo, acaba o licenciamento na esfera federal por se tratar de estar em águas, né, territoriais. A gente age apenas sobre a ótica ambiental, né, que a gente trata todo o assunto aqui das eólicas. Há outras autorizações a serem obtidas em outras entidades e órgãos federais, né, e aqui está um pouco, não existe um arcabouço técnico legal, mas isso vem sendo construído já, né, do ano passado para cá. Já existe um decreto e duas portarias do Ministério de Minas e Energia, além de um projeto de lei sobre o tema que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados para discussão, que regulamenta a questão de como vai se dar o uso, né, dessas águas para geração de energia. Vocês estão vendo meu slide passar? Tá ok. Basicamente, o licenciamento desses grandes parques eólicos, eles têm três fases, né? É o que a gente chama de licenciamento trifásico, que é a licença prévia, que é propriamente dita a principal licença, é a que autoriza o empreendimento em si a se tornar realidade, né? Ela analisa todas as questões ambientais envolvidas, né? Através do estudo de impacto ambiental, e com ela a gente pode atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, dizer que ele é viável ambientalmente, que todos os impactos podem ter controle e gerenciamento. E a partir daí a gente passa para as outras etapas, que é a licença de instalação, que ela autoriza propriamente, como diz, a instalação, né, do empreendimento, a sua construção, e, por último, a licença de operação. Aqui é apenas um overview de como que se dá o processo aqui dentro do IBAMA, desde o início até a sua emissão da primeira, né, da licença prévia, né, são os passos envolvidos dentro da audiência prévia, da licença prévia, um destaque para a audiência pública, né, que é aquela, o IBAMA realiza a apresentação do projeto após a aprovação do estudo, e para as comunidades que moram próximo ao empreendimento, para elas dirimirem dúvidas, né, tanto com o IBAMA como a consultoria ambiental e o proprietário do projeto. Após essa fase, a gente passa para a instalação, né, que ela é basicamente, você tem planos e programas que controlam os possíveis impactos ambientais, de maneira que você pode evitar, mitigar
controlar e compensar os impactos que foram acontecer. Ela pode ter até validade de 6 anos. E, por último, a licença de operação, que não tem uma validade específica, que também é função com planos, programas ambientais, que você controla os possíveis impactos da operação do empreendimento. Esse prazo dela ela pode variar de 4 a 10 anos, mas com a sua renovação é indefinida até a vida útil ou descomissionamento do empreendimento. Partindo propriamente dito para a questão da eólica offshore, nós começamos os primeiros projetos a serem abertos aqui no IBAMA por volta de 2016 e 2017. É uma tipologia de geração de energia nova que a gente não conhecia, então a gente entendeu que a gente precisava fazer um planejamento para entender melhor isso e dar segurança para todos aqueles atores envolvidos, né, a indústria e as demais entidades que tenham alguma relação com o IBAMA, a gente precisava entender todos os processos relacionados para dar essa segurança e poder prosseguir com esses empreendimentos. Então, a gente contratou um técnico onde a gente conseguiu desenvolver um diagnóstico de como se dá o modelo de licenciamento ambiental na Europa, né? Porque nada mais justo do que ir beber diretamente na fonte de onde se iniciou esses empreendimentos. Até então, não havia nenhum empreendimento, nem instalação na América como um todo. E saiu minha apresentação? Ela soltou. Sim, saiu. Sim, Eduardo, desapareceu aqui Para mim está dando como se ela estivesse apresentando ainda. Eu vou sair dela e botar de novo, só um minuto. Tá vendo? Ok. Ela deve ter tido algum problema aqui que ela, né, saiu. Mas vamos lá. Nós fizemos esse levantamento na Europa, né? Com base nisso, a gente identificou alguns pontos chaves e pessoas chaves e realizamos um workshop aqui em 2019, onde a gente trouxe técnicos envolvidos no licenciamento ambiental e instalação de eólicas offshore, tanto do Reino Unido quanto da Noruega, Espanha, Portugal e Alemanha, além de entidades brasileiras, né, que participaram aqui, e a academia, além de centros especializados, como, por exemplo, o Centro Especializado em Aves Marinhas do ICMBio, para poder participar desse workshop, onde a gente discutiu vários pontos relacionados a possíveis impactos da instalação, né, do planejamento, instalação e operação de eólicas offshore. Com isso, a gente conseguiu estruturar um termo de referência que pede quais os estudos devem ser apresentados para o IBAMA, feitos no campo e apresentados para o IBAMA. E após isso, nós colocamos em consulta pública no início de 2020, por cerca de 3 a 4 meses que ficou em consulta pública, já calhou de cair bem junto com o início da pandemia. Mas, assim, nós tivemos cerca de 130 contribuições nessa consulta pública, que foi internalizada pelos analistas aqui do IBAMA e resultou na emissão do termo de referência, né? Que mais tarde vocês vão ver o que isso implicou no andamento aqui desse processo aqui no IBAMA. A gente entende que essa construção que a gente fez do termo de referência de uma maneira horizontalizada, em vez de ser um vertical, né, do órgão público estabelecer de uma maneira monolítica, de cima para baixo, o que deve ser apresentado, uma maneira, né, de ser participativa, de todos participarem, trazendo as suas experiências, cada um da sua área, e com isso trazer um documento que representasse de maneira adequada, né, para dentro das considerações da área ambiental, o que deveria ser construído de informações ambientais para poder ser analisada essa viabilidade ambiental do empreendimento e, consequentemente, né, a gente potencializar aí futuros investimentos na área aqui dentro do IBAMA, porque nada mais o IBAMA estava colocando as regras, as claras, né, e dando segurança para aqueles que vão investir no setor aqui. Isso posto, a gente, após a elaboração, né, eu acho que você tem um gráficozinho aqui, né, isso é
um escopo do mapa que a gente tem disponível aí com as eólicas offshore do IBAMA, um resumo das principais áreas que vocês podem ver aqui, que é a área 01, que pega entre um pedacinho do Maranhão, o Piauí e o Ceará, né, uma parte do Ceará, e a área 02, que abrange um pedacinho do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, a área 03, que é a bacia de Campos, ali na região entre a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, e essa área 04, que é todo o litoral do Rio Grande do Sul, que é o motivo aqui, né, dessa nossa conversa, com um pedacinho de Santa Catarina. Esse gráfico que você vê ao lado, né, você tem aqui o exemplo de quantos empreendimentos nós tínhamos abertos no IBAMA até no primeiro degrau aqui, que você tem um salto, que foi a publicação do termo de referência em dezembro de 2020. Né? Após isso, houve um crescimento, né? Havia só apenas cerca de 7 empreendimentos abertos, nós passamos por 14, dobrou, e ele dá um outro grande salto já em dezembro de 21, que é quando em janeiro de 22 sai a portaria do Ministério de Minas e Energia, você houve um salto aí de 20 e poucos empreendimentos já para quase 40. Né? E a partir de então a gente vem tendo um incremento desses empreendimentos abertos aqui dentro do IBAMA, que no final eu vou falar o que isso representa em potencial de geração de energia. Aqui passamos para o detalhamento desses empreendimentos que já têm projetos abertos aqui junto ao IBAMA, tá? Isso é uma imagem do Google Earth com os shapes que nós tiramos de cada projeto que abre uma ficha de caracterização ambiental aqui no IBAMA. E você vê aqui que ele começa bem, o mapa está orientado para o norte, tá? Ele começa bem perto do município de Tutóia, no Maranhão, né? E vem toda essa vasta gama de empreendimentos ao longo da costa aqui, passando, né, pelo estado do Piauí, o Ceará, e indo aqui até o final do Ceará, né? Da maneira que está aqui o Mossoró. Não, até o Rio Grande do Norte, na verdade. Eu mudei os mapas aqui hoje. Ele vai até o finalzinho aqui, próximo ao Rio Grande do Norte. Depois a gente vê os números de quantidade desses empreendimentos que a gente tem ao longo em cada um desses grupos que nós temos aqui. Aqui, esse mapa está orientado, o norte está à esquerda, tá? Ele está para a lateral esquerda aqui, é como se ele tivesse orientado para o leste. O Espírito Santo, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Aqui nós temos basicamente a bacia de Campos com todos os empreendimentos que são propostos para essa área do Rio de Janeiro aqui, que elas vai desde o município ali de Guarapari até Quissamã, né, chegando ainda a pegar acho que um pedacinho do município de Macaé, pela unidade de conservação ali que se vê na lateral. Então, assim, acho que é um grande hub, né, junto a uma área também que tem muitas áreas de extração de petróleo e de interesse. E aqui, né, nós passamos finalmente para a região sul, o mapa também está, o norte está à esquerda no mapa, a parte superior é o leste, né, todos os empreendimentos, né, que você tem aqui desde um pouco para cima do município de Criciúma, que é o único no estado de Santa Catarina, para os demais que estão no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é um município que tem o maior número de projetos abertos, né, propostos aqui dentro do IBAMA. Né? Você tem empreendimentos até desde alguns que são muito próximos da costa, perto 1 quilômetro da costa, empreendimentos como esse aqui que chegam a 50, 60 quilômetros de distanciamento da costa brasileira. Aqui é um recorte de todos os empreendimentos propostos para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Você vê que nós temos 21 empreendimentos que estão abertos aqui, esse detalhe. E assim, você vê que é uma quantidade enorme de aerogeradores propostos para esses empreendimentos. Né? Você tem empreendimento aqui proposto até cerca de 482, né, aerogeradores no total, com um potencial de geração de 6,5 GB, né? Isso é um potencial assim enorme, que hoje nessa casa no Brasil nós só temos grandes hidrelétricas com um potencial instalado superiores a esse do que temos no total. Né? Então você vê, no Rio Grande do Sul são 20 projetos e um no estado de Santa Catarina.
Aqui é o recorte de todos os empreendimentos, né, para todos os estados, e eu trouxe uma comparação aqui, né, do que a gente tem hoje. Logo aqui, à direita em verde, né, nós temos o total de todos esses empreendimentos, são cerca de 12 mil aerogeradores propostos nesses projetos, com uma potência de energia a ser gerada de 176 ponto 58. Né? Só para título de comparação, eu trouxe hoje aqui uma cópia um print da matriz elétrica brasileira hoje, né, pesquisada hoje, dia 16 de fevereiro. O que nós temos hoje pronto para geração de energia é cerca de 190 GB de potência. Né? Então, nós temos aqui chegando a 90%, em torno de 90% do que nós temos hoje gerando no país de energia a ser gerada proposta com essas eólicas offshore, né, com a grande participação, né, de empreendimentos aí proposto para o sul do país. Não, tem um slide, não, acho que era esse último mesmo. Só deixar aqui, anteriormente, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui está um link do IBAMA, né, se vocês quiserem dar um print aí, depois acessar. A gente tem essa publicação que eu falei, que a gente fez o levantamento dos estudos da Europa, tem esse mapa, né, em forma de PDF, também tem o KMZ dele, que você pode tirar para poder abrir com esses empreendimentos dentro do Google Earth, além você conseguir também as outras publicações como termo de referência em português e inglês do IBAMA. Eu acho assim, é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo é pouco. Eu agradeço o Paulo aqui pela oportunidade e devolvo a palavra para você, Paulo. Perdão, estava no mudo. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, sua disponibilidade, mais do que isso, o seu apoio para todo esse projeto e o seu trabalho tão importante aí para a conclusão desse novo marco para o nosso país, né? Muito obrigado. Por nada, Paulo. Só queria complementar, que eu esqueci rapidinho. Era só falar que a diretoria também vem fazendo um esforço, né? Que eu disse que a gente trabalha com todas essas gerações de matriz de energia para geração. Nós tínhamos até o início do ano passado uma equipe que era composta por apenas 8 pessoas comigo. Nós fizemos um esforço e hoje nós temos 16 pessoas na equipe já pensando nessa questão das eólicas offshore. Nós dobramos o time aqui, tá bom? Obrigado. Valeu. Parabéns aí, viu? Bom, eu passo a palavra para a doutora Elber Ganum, presidente da AB Eólica, a quem já agradeço bastante, acompanho seu trabalho e já parabenizo antecipadamente. E muito obrigado também pelo seu apoio, pelo apoio institucional da AB Eólica ao nosso evento e pela presença da senhora aqui hoje. Obrigada, Paulo, pelo convite. Queria cumprimentar também meu colega Eduardo Wagner, Guilherme, e outras pessoas que eu já tenho trabalhado com relação às eólicas offshore e também nosso trabalho para a energia eólica de forma geral, as renováveis no Brasil, que tem tido um papel muito importante na expansão da nossa matriz e principalmente que nos traz perspectivas muito positivas com relação ao futuro energético global e o Brasil como um importante potencial nessa transição energética. A gente tem trabalhado bastante nessa pauta, na pauta internacional. Eu, como vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica, tenho visto os movimentos lá fora com relação aos investimentos e estive até na semana passada na reunião da estratégia do board do GIUEC. Eu cheguei na terça-feira, estive em Lisboa fazendo essa reunião e nós olhamos, né, preparamos para o ano de 2023. Então, nós temos perspectivas muito favoráveis com relação aos investimentos de energia eólica no mundo, com destaque para a energia eólica offshore, porque o resto do mundo tem feito mais offshore. O Brasil tem uma característica um pouco diferente, ele pode fazer as duas, tem um potencial enorme. Eu trouxe uma apresentação, eu sempre tento fazê-la aqui, e se eu não consigo, eu peço a ajuda aí de vocês, porque o meu computador, a tecnologia dele é outra e ele briga com a tecnologia do Zoom e eu sempre tenho dificuldade. Eu coloco lá a apresentação e depois ele não lê. Então, vou tentar, mas eu sempre tento, porque às vezes dá certo.
Eu vou tentar, e se eu não conseguir, eu sei que vocês estão aí com o meu material, aí vocês me ajudam do lado daí, tá bom? Sim, combinado, doutora. Então, deixa eu voltar aqui. Pelo jeito, ele não vai aceitar, não, para você. Mas mais uma tentativa. O importante é continuar sempre tentando, né? WhatsApp, não vai aceitar. Não vai aceitar a minha apresentação. Eu vou precisar vou precisar que vocês me ajudem daí para que eu possa fazer a apresentação. Eu vou trazer uma perspectiva global, é claro, né, que é muito importante, da energia eólica offshore, pois é o mundo que está fazendo essa expansão, e trago também uma perspectiva da energia eólica offshore para o Brasil, nossos avanços, e aí eu já queria cumprimentar meu colega Eduardo Wagner. O principal avanço que nós obtivemos, e talvez o primeiro, junto com o roadmap da EPE, foi justamente o termo de referência do IBAMA. O termo de referência do IBAMA realmente ele é um marco daquilo que nós chamamos de aparato regulatório para o desenvolvimento das energias eólicas offshore, um trabalho maravilhoso que o IBAMA fez. O IBAMA, desde 2016, estuda o assunto offshore, inclusive conosco, participando dos nossos eventos, e esse termo de referência foi o resultado de um trabalho que eles fizeram, né, que o Eduardo explicou. Isso, para nós, foi um marco relevante. Foi a partir deste termo de referência que os potenciais investidores realmente avançaram em propor projetos. E, mais recentemente, nós obtivemos um marco legal a partir do decreto publicado pelo ministro Bento, lá em janeiro de 2022, e as sucessivas portarias que foram publicadas em outubro de 22. Então, nós estamos com o aparato regulatório quase pronto, falta pouco para a gente já ter toda a regulação, e estamos trabalhando nisso. Bom, então vou pedir ajuda aqui para eu ir para o próximo slide. Falando rapidamente, a ABEOLIC é a Associação Brasileira de Energia Eólica, e em abril de 2022, nós fizemos um reposicionamento da marca justamente para destacar nosso trabalho em energia eólica offshore e também em hidrogênio. A ABEOLIC é a Associação Brasileira de Energia Eólica onshore, offshore e novas tecnologias. E neste aparato de novas tecnologias, nós incluímos o hidrogênio verde e também o armazenamento, com destaque para baterias. Vamos para o próximo, por favor. A ABEOLIC completou 21 anos este ano, nós fizemos uma comemoração bastante singela só no LinkedIn, no Instagram, e hoje a associação tem mais de 120 associados. Nós representamos toda a cadeia produtiva da indústria de energia eólica e de novas tecnologias. Então, nós temos desde os desenvolvedores de parques, as empresas de engenharia, as fabricantes de equipamentos. Então, nós trabalhamos em toda a cadeia produtiva da indústria, e o nosso trabalho para offshore e hidrogênio também tem a mesma característica. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um crescente movimento de novos associados relativamente às empresas do setor de óleo e gás, que estão migrando seus investimentos, que estão fazendo a sua transição energética e migrando seus investimentos para a indústria de renováveis, olhando fortemente para a energia eólica e solar, e mais fortemente para eólica offshore e hidrogênio verde, até por elas já terem ali um conhecimento da produção de energia no mar. Embora elas lidem com os combustíveis fósseis, com petróleo e gás, elas têm uma experiência muito grande no mar e entendem que é um negócio muito interessante, estão fazendo essa migração. Então, empresas como a Shell, como a Total Energy, como a Equinor, elas já estão conosco há um tempinho. A Petrobras sempre esteve conosco. A Petrobras ficou um pouco fora de cena nos últimos 4 anos com relação à transição energética,
mas já está se reposicionando e nós recebemos isso com muita alegria, porque, afinal de contas, a Petrobras é uma grande empresa no setor de óleo e gás e uma das poucas que ainda não tinha feito o seu posicionamento com relação à transição energética. Vamos para o próximo? Bom, no contexto global, e eu já fiz alguma menção, vamos para o próximo, o que nós temos aqui? Nós temos alguns números, e esses números, eles foram lançados em março de 2022. Todo ano, por volta de janeiro e fevereiro, o GIUEC, que é o Conselho Global de Energia Eólica, ele prepara o seu relatório anual, e o seu relatório anual, naturalmente, é com os dados do ano anterior. Então, no ano de 2022, em março de 2022, o GIUEC lançou o seu relatório de energia eólica, mostrando que o mundo instalou 93,6 gigawatts de energia eólica, sendo que grande parte dessa instalação se deve à energia eólica onshore, naturalmente, mas uma forte participação já da energia eólica offshore. Aqui tem um fator muito interessante, porque no relatório de 2021, o GIUEC apresentou dados do ano de 2022, quando o mundo bateu recorde de instalação eólica, e naquele ano de pandemia, que foi o ano de 2020. Mas natural, porque as decisões de investimento são tomadas 3, 4 anos antes. E nós fizemos projeções até 2030, a gente tem alguns números para mostrar, e o ano de 2021, relativamente a 20, não foi recorde, mas foi um número também muito próximo, foi o segundo maior número de instalação. Mas ele foi recorde de instalação offshore. Vamos para o próximo, por favor. E nós estamos já preparando, por favor, podemos ir para o próximo slide? Nós já estamos preparando o relatório anual do GIUEC, que será, inclusive, lançado no Brasil, e eu já aproveito para fazer aqui o convite para vocês. No dia 27 de março de 2023, em São Paulo, no Hotel Unique, no Encontro de Negócios da Eólica, nós vamos lançar o relatório do GIUEC, que é o Relatório Global de Investimentos em Energia Eólica. Este relatório vai trazer novamente recordes de instalação de energia eólica, e o Brasil um importante protagonista neste recorde de instalação. Bom, neste número que eu apresentei, em que 93,6 gigawatts de capacidade foram instalados, e eu mencionei, a energia eólica offshore bateu recorde de instalação. Por quê? No ano de 2020, no ano em que o mundo mais instalou eólica, nós instalamos 6,9 gigawatts de eólicas offshore. E no ano de 2021, o mundo instalou mais de 20 gigawatts de eólica offshore. Então, foram praticamente três vezes mais o que se instalou no ano anterior. E estes recordes, eles serão sucessivos, porque, como eu falei, os países estão investindo fortemente em eólica offshore. Quando nós falamos de energia eólica de forma geral, o Brasil está numa posição muito favorável. O Brasil é hoje a 6ª economia no mundo em capacidade instalada. Em 2011, quando eu cheguei na Eólica, o Brasil tinha 1 gigawatt de capacidade instalada. E, em comparação com o mundo, era a 15ª economia do mundo. De lá para cá, a gente está falando em menos de 10 anos, o Brasil se tornou o 6º país em capacidade instalada. E tem um outro fator muito importante. O Brasil é o 3º país que mais instala energia eólica no mundo. E no ano de 2021, e vai acontecer novamente no ano de 2022, o Brasil bateu recorde de instalação de energia eólica. Então, esse número ele é muito importante quando nós olhamos principalmente o cenário brasileiro, em que a economia nem está crescendo tanto,
mas a indústria eólica tem mantido o seu crescimento exponencial. É isso que nós olhamos na indústria, a eólica tem crescido exponencialmente nos últimos 10 anos e vai continuar crescendo exponencialmente nos próximos 10 anos, e a eólica onshore somada agora também com a energia eólica offshore. É claro que, em termos mundiais, a China é o país que tem a maior capacidade instalada. Ela responde por 40% de toda a capacidade instalada da energia eólica no mundo, seguida pelos Estados Unidos com 17%. E aí a gente tem a Alemanha com 7%, a Índia com 5%, a Espanha com 4% e o Brasil com 3%. E o Brasil, muito em breve, vai alcançar também a Espanha em termos de capacidade instalada. Quando nós falamos em energia eólica offshore, a China detém 48% da capacidade instalada hoje, o Reino Unido detém 22%, a Alemanha 13%, a Holanda 5% e a Dinamarca 4%. Quando nós falamos em novas instalações, a China respondeu em 2021 por 80% das novas instalações, seguida do Reino Unido, depois a Dinamarca, o Vietnã e outros países. Então, a China é uma potência global em investimentos de energia eólica e instalação de parque, e a gente sabe que a China também é uma potência global na produção de equipamentos para energias renováveis, tanto energia eólica quanto solar. Vamos para o próximo, por favor. Esses dados globais de mercado, ele mostra justamente como o mundo está em termos de instalação. Como eu mencionei, a China vem em primeiro lugar, depois o Reino Unido, e aqui nós temos os dados mais específicos. Tem países que estão agora fazendo parte desse processo muito rapidamente. O Vietnã é um caso desses, e a gente tem observado muito os Estados Unidos, que têm tido um papel muito relevante nessa expansão. Vamos para o próximo, por favor. Vamos falar de Brasil. Eu falei, já falei rapidamente, vamos para o próximo. A energia eólica é hoje a segunda fonte de geração do país, responde por 12,9% da capacidade instalada. E a gente sabe, a hidrelétrica é a maior fonte, depois a gente tem a energia biomassa, tem a energia solar também. O que interessa aqui? Que o Brasil tem 83% da sua matriz renovável. E, nesse aspecto, ele fica numa posição muito relevante e de destaque quando nós comparamos com o resto do mundo. Mas nós sabemos que o Brasil é um país em crescimento e que ele precisa de uma forte expansão de energia. E esta forte expansão vai se dar a partir de energia eólica onshore, energia eólica offshore, energia solar distribuída e energia solar concentrada. Vamos para o próximo. A divisão por estado, nós sabemos o Nordeste hoje responde por mais de 90% de toda a capacidade instalada, com destaque para o Rio Grande do Norte e para a Bahia, mas o Rio Grande do Sul é um grande potencial de energia eólica onshore, e segundo os gráficos do Wagner, também de energia eólica offshore. Vamos para o próximo. Este potencial brasileiro, nós temos, de um lado, um potencial de cerca de 800 gigawatts de energia eólica onshore, olhando para o país inteiro, destacando que o maior potencial está concentrado no Nordeste brasileiro e no sul do país. E quando olhamos para a eólica offshore, esse dado do roadmap da EPE de 2020 mostra que toda a fronteira brasileira, toda a costa brasileira, ela tem potencial eólico offshore, e nós sabemos o quanto o Rio Grande do Sul é importante neste potencial. Além do Rio Grande do Sul ter um potencial muito grande de energia eólica offshore, ele tem portos e tem também linhas de transmissão, o que é uma vantagem competitiva quando você compara com outras regiões do país, e isso nós não podemos deixar de destacar. Vamos para o próximo, por favor.
A indústria brasileira para energia eólica onshore é muito desenvolvida. Nós temos um forte supply chain no Brasil e isso fortalece muito a nossa indústria. Faremos o mesmo para a energia eólica offshore. O Brasil tem uma forte política de conteúdo nacional, nós já estamos conversando com o BNDES sobre política de conteúdo, nós vamos ter conteúdo também para offshore, mas, é claro, desenvolver uma política que acompanhe a necessidade da indústria. E é muito importante que a gente faça isso, porque o Brasil realmente fica numa posição muito favorável quando ele tem toda a cadeia produtiva. Vamos para o próximo. Seguindo, o que a Beólica tem feito e qual tem sido o nosso papel? Além dos trabalhos que a Beólica tem feito internamente, nós temos acompanhado os trabalhos como o roadmap da EPE, o termo de referência do IBAMA. Eu, pessoalmente, participei de um board, de um grupo de trabalho e de um convênio que foi realizado entre o governo do Reino Unido e o governo brasileiro para estudos de potenciais energéticos, e ali tinha um estudo sobre offshore. Então, eu trabalhei diretamente neste relatório, que foi lançado, inclusive, em 2021 e alguns em 2022. Nós temos os relatórios do GIUEC, temos os planos decenais e os planos da EPE, de plano para 2050. Então, nós temos acompanhado esses estudos, temos participado de vários deles e temos produzido também nossos próprios estudos. Vamos para o próximo. Recentemente, a Beólica produziu um estudo de cadeia de valor que foi, inclusive, lançado em janeiro numa webinar nossa, e que agora nós faremos reuniões para entregar às principais autoridades. Esse foi o guia do investidor que realizamos no convênio do governo do Reino Unido com o governo brasileiro, documentos que foram entregues ao ministro Bento em meados de 2021 e que foram muito importantes para justamente permitir que o ministro trabalhasse na produção do decreto que foi publicado em janeiro de 2022. Nós fizemos 4 estudos principais e o ministro recebeu, então, das mãos do embaixador do Reino Unido no Brasil, os estudos. Bom, vamos seguir. Além disso, nós participamos de um estudo importante dentro deste convênio sobre a cadeia de valor e de inovação. Foi muito importante também para identificarmos os potenciais de empresas que poderiam trazer a cadeia produtiva para o país. Vamos seguir. Este é o potencial já apresentado pelo meu colega aqui, o Eduardo Wagner. Vamos seguir, não precisamos detalhar. E os vários documentos. O próprio Eduardo Wagner mencionou os projetos de lei, né? Temos o projeto de lei do senador Jean Paul, que é o 576, temos um projeto de lei 484, que é do Fernando Collor, as portarias que eu mencionei, que foram publicadas, e o projeto de lei que agora está no Congresso, e nós esperamos que ele tenha agora, que ele ganhe velocidade, até porque o senador Jean Paul é uma pessoa muito relevante neste governo, hoje presidente da Petrobras, ele com certeza vai nos dar força para que tenhamos logo este aparato legal vindo do Congresso. Mas aqui é muito importante destacar, nós tivemos um decreto publicado pelo ministro Bento em 22, este decreto sofreu já suas regulamentações, está faltando apenas uma portaria que trata sobre os critérios econômicos para a cessão de uso do mar. Nós estamos trabalhando com o atual ministro, Alexandre Silveira, para que tenhamos muito em breve essa portaria com os principais critérios, e estamos conversando, inclusive, com o Maurício Tomasquim, o professor Maurício Tomasquim, que fez o trabalho conosco para a cadeia de valor, e que será diretor da Petrobras para as questões de transição energética. Nós estamos conversando para que tenhamos ainda este ano, no segundo semestre deste ano, um leilão de cessão de uso do mar, porque é isso que nós precisamos para começar os nossos projetos
nós precisamos de um leilão de cessão de uso do mar, porque o IBAMA, com cerca de 170 gigawatts de projetos em mãos, ele não tem nem como partir para começar o licenciamento. Além disso, os empreendedores, ao fazerem os estudos para o financiamento, vão fazer fortes investimentos. Então, não faz sentido o empreendedor fazer investimento numa determinada área que ele não tem autorização para fazer aquela área. Então, é racional, sob qualquer perspectiva econômica, técnica, regulatória, que primeiro tenhamos a cessão em mãos para que possamos fazer os estudos e iniciar os nossos projetos. Por isso, o nosso foco central hoje, aqui na associação, é trabalhar nessa regulamentação dos critérios econômicos para a cessão de uso e, na sequência, obter também o leilão de cessão. Vamos seguir, por favor? Esse foi o estudo que eu mencionei, que nós contratamos a COP, e pela coordenação do professor Tomasquim, lançamos no dia 16. Quem quiser o estudo depois pode falar com a gente, nós podemos providenciar. E esse estudo ele ficou bastante robusto sobre a cadeia de valor e nos trouxe respostas muito importantes, e esse estudo ele será fundamental para as nossas conversas com as autoridades, no sentido de trabalhar no leilão de cessão de uso. Para o próximo, por favor. A gente tem visto muitas oportunidades, não é? Do ponto de vista da logística, foi mencionado aqui, a Naval Show ela tem esse papel muito relevante, a indústria eólica offshore ela guarda a sua complexidade, ela envolve muito outros segmentos de infraestrutura, além de transmissão, a infraestrutura de portos, a infraestrutura de navios, de embarcações. Então, a gente fez um estudo olhando essa oportunidade portuária também, de logística. Vamos para o próximo. E um forte impacto na transmissão. A transmissão é hoje uma grande preocupação no Brasil com os nossos projetos já onshore, e, naturalmente, é uma grande preocupação com os projetos offshore. Na reunião da semana passada, que eu estava no GIUEC, os estudos de lá demonstraram que a grande preocupação do mundo é com a transmissão. A transmissão é chave para a questão do desenvolvimento de energia eólica offshore. Então, o planejamento envolvendo o offshore, todo este trabalho tem que ser feito junto às autoridades, a EPE, ao Ministério de Minas e Energia, para que a gente consiga fazer a implementação desses projetos. Vamos para o próximo. A gente tem que realmente pensar num planejamento de infraestrutura, como é o caso dos portos, fizemos estudos dos portos, tem havido já uma série de memorandos de entendimento entre as empresas, entre os governos e os portos, justamente para fornecer essa infraestrutura. E o estudo mostrou que a nossa oferta portuária ela é suficiente para atender, mas é claro que alguns ajustes precisam ser feitos e em algumas regiões precisam começar do zero, como é o caso do estado do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima vai lançar nos próximos dias já uma chamada para fazer uma parceria público-privada para a construção do Porto Verde no estado. A gente tem visto muitos estados também trabalhando no sentido de criar essa infraestrutura. Vamos para o próximo. Bom, não temos dúvidas a respeito dos benefícios ambientais da energia eólica offshore, a energia limpa, renovável, e também não temos dúvidas dos efeitos sociais, do quanto que o investimento em energias renováveis traz benefícios para a economia como um todo e todos os seus efeitos de cadeia produtiva. A gente percebe essa oportunidade em emissão evitada, geração de emprego, turismo e agricultura, bem-estar social, muito associado ao PIB, e também tem uma questão ambiental interessante, que é a própria criação dos recifes artificiais. Esse estudo foi feito com um grau elevado de detalhamento, e eu recomendo fortemente que vocês depois consultem. Por favor, o próximo.
Nós fizemos cenários de geração de emprego e cenários de energia eólica, que está muito interessante, muito bem detalhado também no estudo, como eu demonstrei, e esses números eles serão instrumentos importantes para a conversa com as autoridades. Vamos seguir, por favor, já estou partindo para o final aqui. Quais são os próximos passos? Bom, eu já adiantei, vamos para o próximo. Eu adiantei que o nosso principal passo agora é justamente ter o restante do aparato regulatório e trabalhar para um leilão de cessão de uso para este ano. Uma pergunta que me fazem o tempo todo é, Elbia, nesta trajetória que vocês estão seguindo, quando você espera ter um projeto offshore gerando no Brasil? Dificilmente teremos um projeto gerando antes de 2030, e é por uma questão matemática. Você precisa de 2 a 3 anos para fazer... Eu estou ouvindo um ruído muito forte aqui, está difícil aqui o som. Pronto, melhorou. Era a Christian que estava aqui. O projeto entrando em operação, ele vai ter a seguinte conta. Vamos supor que tenhamos em 2023 um leilão de cessão de uso, mais 2 anos e meio para os estudos e licenciamento ambiental, então, daqui mais 3 anos, um leilão de compra de energia eólica ou uma contratação no mercado livre, e daí a construção do parque. Não tem jeito. Vai chegar lá em torno de 2030, mas não vejo que isso seja nenhum problema, é um processo natural de desenvolvimento de projetos desse porte, lá fora não é diferente daqui, e o Brasil não está atrasado, ele está no tempo certo, fazendo a coisa certa, com os projetos certos e com os investidores certos. Nós estamos muito contentes com a quantidade de investidores que conseguimos atrair para os nossos projetos offshore, e estamos trabalhando com muito cuidado, no sentido de criar um aparato regulatório, um aparato técnico e econômico para receber esses investimentos e trazer o seu justo retorno, além de contribuir para o país numa matriz limpa e renovável, e ainda permitir que o país se destaque em âmbito global como grande produtor de energia eólica e também como produtor de hidrogênio verde. Muito obrigada a vocês. Doutora Elba, muito obrigado pelas suas palavras. É sempre um conhecimento muito agregador que a senhora traz para a gente. Me chamou bastante a atenção quando a senhora fala da preocupação do conteúdo nacional. Isso é muito importante para o país, e essa é a ideia-chave também desse nosso evento da Naval Show e Naval Forum, que a gente está querendo trazer para os empresários e para os políticos, né, para os atores envolvidos aí nesse processo. Agradeço, inclusive, a senhora ter mencionado isso. E também agradeço pela disponibilização do estudo, né? Os interessados aqui já ouviram, é um estudo bem interessante. Quem tiver interesse no tema, eu sugiro a leitura. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Guilherme Sari, que é presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado pelo apoio institucional que o Sind Energia empresta ao nosso evento, e muito obrigado também pela disponibilidade de estar aqui conosco. O senhor, feito o convite, o senhor prontamente se colocou aqui à disposição, e eu agradeço muito ao Sind Energia e à Fiergues nessa sua participação. Seja bem-vindo, doutor. Maravilha, maravilha. Me escutam bem? Sim. Maravilha. Boa tarde, comandante Paulo Albuquerque. Obrigado, eu que agradeço, primeiramente, né, esse convite, é uma honra, né, acho que poder estar junto desse grupo, desse seleto grupo, né, e te cumprimento a Elbia Gagum, né, já de uma longa data aí que nos conhecemos, né, do setor de energia, o próprio Eduardo Wagner também, nesse setor há bastante tempo, e é uma pessoa que a gente tem bastante contato e uma relação muito, muito forte, né, tivemos também junto numa missão no ano passado para os Estados Unidos, especificamente de offshore, falando, né, e conhecendo mais, né, um ao outro aí já nesse ambiente. E mais uma vez agradecer também, parabenizo aí e cumprimento junto também o Pietro Ferreira, que vai falar depois
de mim. E é um momento que até fica mais, talvez fácil, não sei se fácil, mas reduz muito a questão das falas aí. Eu acho que depois do que o Eduardo falou e a própria Elber agora, né, com uma excelente explanação aí desse setor todo, a gente também fica bastante feliz com a questão da incorporação do mercado de offshore, de novas tecnologias pela Beólica. Eu acho que está muito bem representado, acho que está tá num ambiente importante, né? Eu acho que é fundamental ter essa incorporação, né? E esse trabalho junto, né? Porque de fato, né? Eu acho que um pouco da conversa que foi feita quando a gente também começou no setor de energias renováveis, principalmente no setor de eólica, a gente falava muito mais de um mercado onshore, de um número de players, né? De uma determinada realidade que é bastante diferente da questão do offshore, e a gente sabe bem porque a gente envolve aí uma complexidade gigantesca, não só de investidores que são muito diferentes, né, do setor do onshore, mas também de toda essa cadeia de infraestrutura. A gente está falando aqui de navios, de portos, né, de situações importantes aqui para estar conversando, e todo esse processo. Então, eu vou fazer também uma apresentação rápida, eu já vou pular muito dessa parte aí desse marco regulatório, tudo que já foi falado. Acho que eu vou entrar um pouco mais na questão do Sul, né? Eu acho que esse era um ponto importante. Deixa eu preparar aqui essa entrada. Eu acho que eu consigo aqui. Me avisem se estão vendo. Só botar. Parece a apresentação? Sim. Tá, maravilha, maravilha. Então vamos falar um pouco do potencial eólico da região sul, né, capacidades e oportunidades. Eu acho que esse era um pouco do tema, tá? Entrando também um pouco na ideia do Cid Energia. O Cid Energia é um sindicato da indústria de renováveis do Rio Grande do Sul, né? Ele foi formado em 2012, tá? Então ele fechou 10 anos no passado, né? Foi um momento aí do fechamento desses 10 anos, e hoje contamos com mais de 60 empresas ligadas à entidade, muitas delas do setor, né, são de todo o setor de renováveis, mas muito focado também com a questão de energia eólica, né, tanto eólica onshore e agora também da offshore. Temos tido aí uma adesão de empresas exatamente por esse trabalho aí focado na questão do Estado, de criação de um ambiente de negócios, né, e a relação com o governo do Estado para fomentar esse mercado que a gente sabe, né, ele acaba tendo uma força, ele ganhou uma força muito grande com a questão do offshore. Ele já, conforme a Elber mesmo comentou, assim, a questão das eólicas já tem esse potencial de Nordeste e de Sul, né, e agora com a questão do offshore intensifica também esse potencial, né? A gente vê aí pelos licenciamentos de projetos junto ao IBAMA e todo um andamento que vem acontecendo, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vai estar conversando, tá? Falar um pouco, o estado do Rio Grande do Sul, ele foi um estado assim pioneiro na questão de estudos específicos, né, de atlas eólicos. Ele foi feito ainda em 2002, numa época mais passada, ainda na época que a secretária de Minas e Energia era a Dilma Rousseff. Então, foi feito em 2002 um primeiro atlas eólico, que ele foi atualizado em 2014, e hoje, sim, com uma realidade, né, bastante diferente, e a gente vai fazer agora estamos trabalhando numa nova atualização desse atlas, exatamente para contemplar também o offshore, né? A gente coloca aqui o offshore e até mesmo um mercado aí de nearshore, que eu vou estar falando um pouquinho, né, e que o governo faz um pouco de força e questão de poder estar trabalhando junto nesse processo. E não só do mercado dos atlas eólicos, né, foram feitos, mas também tivemos o atlas das bioenergias e da solar, né? E agora está sendo trabalhado um atlas hídrico, né, que deve sair ainda nesse ano provavelmente no ano de 2024, tá? Ele teve um descompasso com a questão também da pandemia, um pouco de atraso, mas que vai acontecer, e a gente já vem trabalhando na ideia de um novo atlas eólico que contemple agora sim também esse mercado do offshore. Da mesma forma, também se fez zoneamentos no estado. Isso aqui é muito mais para explicar a questão do zoneamento ambiental
muito mais para explicar como poder trabalhar licenciamentos dentro do Estado e onde os investidores conseguiriam mapear de forma mais a melhor sensibilidade ou maior sensibilidade das áreas para estar trabalhando, tá? O que foi muito importante, né, para ter um visual melhor, né, de como trabalhar e como poder licenciar esses projetos a nível estadual, né? Então, esse foi um dos pontos importantes, um destaque aí, né, obviamente ainda dentro do mercado de onshore, mas que a gente vê com uma importância grande para a gente poder estar trabalhando, inclusive, nesse regramento novo aí, né, posterior, claro que a gente sabe que aí é uma questão que envolve águas federais, né, e o governo federal, mas com um entendimento um pouco maior desse sentido, né, de como poder estar explorando melhor as áreas com maior ou menor sensibilidade ambiental para estar trabalhando. Também hoje eu acho que é importante, né? Foi um pouco comentado, mas um dos pontos que a gente destaca bastante da questão do hidrogênio, da questão do crescimento, na verdade, dessa demanda por energia e esse crescimento da energia eólica, como comentado também pelo próprio Eduardo Wagner, desse novo Brasil dentro da água, né? A gente está falando de quase uma mesma potência em desenvolvimento no offshore, é o que a gente tem hoje de potência instalada no onshore como um todo, e esse crescimento e essa oportunidade ele está muito atrelado também à questão do hidrogênio verde. E hoje, especificamente hoje, foi lançado aqui no estado do Rio Grande do Sul um estudo da McKinsey que explica e mostra exatamente a questão desse mercado no Rio Grande do Sul. Foi uma consultoria contratada para fazer um grande estudo no estado do Rio Grande do Sul e poder apresentar e mostrar, na verdade, todas essas potencialidades. Então, aqui a gente também entra um pouco na questão das oportunidades, né? Um pouco na questão do potencial que se tem tanto a nível de empregos que pode gerar e de investimentos que vai acabar gerando, e aí sim um crescimento de uma oportunidade de maior oferta que possa ser realizada a partir de novos projetos para atender essa demanda. O estado do Rio Grande do Sul e o sul do Brasil ele tem essa caracterização no mercado também forte no agronegócio, né? E a questão do hidrogênio verde a gente pode também trabalhar não só com o mercado para energia especificamente, mas também, por que não, um mercado para uso desses subprodutos ou desses produtos que a gente possa estar alavancando a partir do hidrogênio verde, de fertilizantes e amônia e outros componentes aí que possam ser utilizados para o agronegócio. Então, um dos objetivos também de todo esse estudo que foi realizado. Então, mais um ponto importante destacado. Outro ponto importante é o crescimento, né, e a grande infraestrutura que foi feita no estado do Rio Grande do Sul a nível ainda onshore de transmissão, também muito bem comentado pela Elbia. A gente sabe que o offshore vai demandar uma realidade totalmente diferente, né? Aqui é muito mais ainda a nível de projetos de onshore, né? De projetos de parques eólicos onshore, não só de parques eólicos, mas também de projetos de bioenergia, da questão solar que o Estado apresenta, e das próprias hídricas, né? Das PCHs, mas já mostra, né, uma robusta infraestrutura que o Estado teve, né, e se movimentou para atingir, e que a gente vai ter que buscar agora, obviamente, também trabalhar com essa mesma assiduidade aí para fins do mercado do offshore, que vão demandar uma outra estrutura de transmissão. Realmente, assim, é completamente diferente, o desafio é muito grande em cima disso, e a gente vai estar precisando atuar de uma forma diferente, mas aqui é muito mais para ter essa demonstração já de crescimento e infraestrutura que o Estado vem se preparando para atender as demandas já exigidas aí, que a gente vem destacando aí através da nossa entidade muito fortemente para atender as demandas de energia. Bom, e o potencial eólico do Sul, né? Eu acho que esse era um dos pontos que a gente destacou, eu acho que esse é uma das ideias aí para a gente estar conversando, e um pouco disso a gente coloca, né, nessa questão, né? A questão tanto do mar, né, na questão, obviamente, do offshore mar, que é uma grande realidade, e de uma demanda que foi feita
inclusive pelo governo do estado, de uso das lagoas, né? Eu vou falar rapidamente dessa questão, porque a gente destaca como é um offshore, mas a gente até coloca, né, transforma em outro nome, né, de nearshore, porque são as águas internas, são águas que no estado do Rio Grande do Sul tem especificamente grandes lagos hoje que podem atender essa demanda, são áreas gigantescas de lâminas d'água. Se a gente for falar aqui especificamente da Lagoa dos Patos, que é uma das maiores aí, que com potencial estimado e estudado de 24 giga, obviamente que é um dos ambientes aí possíveis, né, de estar se trabalhando. Eles têm hoje 10 mil quilômetros quadrados de lâmina d'água, então uma possibilidade de uso, né, e ele faz uma fronteira mar, península e lagoa, né, e é uma área realmente interessante. E aí destacam-se outros ainda, como a Lagoa Mirim, também é uma lagoa bastante interessante, ela faz uma divisa com o país, com o Uruguai, e a própria Lagoa Mangueira, que é uma lagoa que fica também bem ao sul do Brasil e tem um potencial ali, né, não só da questão do mercado do onshore, mas também do uso dessa lagoa para essa possibilidade. Tá? E nesse sentido a gente fez algumas missões via governo do estado para a gente conhecer projetos tanto na Alemanha como na Holanda, de projetos especificamente dessa realidade do nearshore. Então a gente visitou parques como o Friesland, né, o Windpark Friesland na Holanda, né, mostrando essa realidade e essa possibilidade de uso. São águas mais de calado baixo, é diferente, é uma outra realidade. Então a gente está falando aqui, né, de uma situação mais voltado, inclusive, para o onshore do que propriamente do offshore, né? Ele tem realmente uma lâmina d'água baixa. Se trabalham lá especificamente com chatas que levam essas máquinas e essas instalações são feitas, e já tem hoje um trabalho, né, via algumas empresas holandesas que são especificamente já do mercado do offshore, mas que fazem esse tipo de trabalho, como é o próprio caso aqui nessa parceria especificamente da Siemens Gamesa com a Vanord, que é uma dessas empresas que faz esse tipo de instalação, né? Outros parques que a gente visitou, e aí teve essa mescla do onshore com o offshore também realizados na Holanda. Outra realidade também de diques também com possibilidades desse uso. Enfim, muito para argumentar e basear uma audiência pública que já foi feita aqui no estado do Rio Grande do Sul nesse sentido, e que agora está ganhando, na verdade, subsídios, informações para a gente estar explorando um pouco mais e fazendo, na verdade, assim, propriamente um uso possível dessas águas internas para licenciamento. Obviamente tem algumas discussões, né, a nível desse sentido do licenciamento em si, um termo de referência ainda por acontecer, mas que a gente vem hoje trabalhando, como eu falei, assim, com o governo do estado na intenção de poder estar estabelecendo esses estudos e esses avanços, e aí sim determinar a possibilidade, né, de uso dessas águas internas. Da mesma forma, nesses parques que foram visitados. E assim vamos, tá bom? E entrando no potencial eólico do sul, no offshore, né? Eu acho que aqui também já foi mencionado, já foi mostrado aí tanto pelo Eduardo Wagner como pela Elbia, os potenciais, né? Entrando naquele ponto especificamente, né? O sul hoje ele tem um potencial aí de talvez mais de 100 gigawatts de potencial a nível de offshore. O Sul já tem hoje 22 projetos no IBAMA que somam mais de 60 gigas, né, somando 21 projetos no Rio Grande do Sul e um projeto em Santa Catarina, como foi mencionado. E essa é a distribuição espacial, né? Aqui um relato de parabenização do IBAMA de como apresentar e mostrar de forma bastante clara e bastante aberta, né, todos esses estudos com os KMZs, PDFs, né, e toda a informação necessária para que a gente consiga, de fato, ver espacialmente como esses projetos estão, né, e a sobreposição, inclusive, que eles têm, né, e um pouco dessa preocupação que se tem a nível de projetos. Poxa, onde estão os projetos? Eles realmente têm algumas sobreposições. Como vai se dar essa concessão? Eu acho que já foi bem explorada essa questão, né? Uns que são muito próximo à costa, outros que são mais afastados. Como vai se dar esse processo todo de possível licenciamento e uso
né, desses projetos especificamente, e como, de fato, vai se dar a concessão e para quem, né? Eu acho que tem uma discussão grande, mas já foi bastante colocado na questão de... A gente vai até apresentar aqui as oportunidades e os players presentes, né? Então, eles são realmente robustos e têm uma condição de conversa e de desenvolvimento bastante importante. Isso aqui também, esse mapa aqui, né, esse slide aqui já mostra um pouco só, foquei também no Rio Grande do Sul, de todos os projetos existentes, né, e a divisão desses 21 projetos do Rio Grande do Sul e o projeto de Santa Catarina. Os números realmente eles assustam, né? Assustam no sentido de tamanho, de dimensão de projetos, né? A gente está falando aqui projetos de 3 gigas, teve de 6 gigawatts, complexidade, na verdade, todo esse processo, né? Máquinas aí que vão variar de pouco mais ali de 12 megawatts a níveis aí acima de 20 megawatts de potência de turbina, o que são bastante, e como tudo isso vai se dar ao longo desse tempo, né? Aqui, então, mostrando já, né, um pouco desses players que hoje estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, nos projetos que aqui no Sul existem. Então, como foi falado, assim, são players bastante fortes, muitos são da indústria do óleo e gás já, né, então conhecem muito esse regulamento, a parte de concessão, a parte de exploração já a nível marítimo, mas que estão mudando, que tem essa condição aí de avanço aí para essas áreas do offshore wind, e algumas empresas do próprio mercado já de wind que estão migrando, que fizeram fusões aqui, né, para joint ventures, né, para estar atuando nesses projetos. Então, essa complexidade e esse nível de empresa, né, que são robustas, que realmente têm grandes investimentos a se fazer, vai mostrar, né, logo aí à frente, quando a gente tiver um regramento um pouco mais claro de todos esse processo de concessão e como vai se dar aí, esse desenvolvimento dos projetos, como é que vão acabar acontecendo, né? Claro que a gente sabe que alguns deles têm essa questão de sobreposição, outros estão muito próximos à costa, e a gente vai ter que entender como isso vai de fato acontecer. Tá? Outro ponto importante que eu vejo, comandante Paulo, é falar um pouco da questão dos portos. Eu acho que também foi uma exploração importante. A gente sabe que tem alguns portos mais avançados, né? Então, a nível nacional, com a questão desse mercado, né? Dessa possibilidade, são estaleiros mais adaptados, mais prontos para esse fim, né? E a gente destaca especificamente no sul o Porto de Rio Grande, assim como a gente destaca no Sudeste o Porto de Açu e Pecém no Nordeste, mas existem algumas possibilidades, né? E quando a gente fez essa visita, essa missão para os Estados Unidos, entendendo um pouco dessa questão da costa leste e infraestrutura de portuária, eles adaptam alguns portos para esse fim também. A gente sabe que podem existir essa situação de melhorias, né? A própria Eba comentou da questão do porto do Rio Grande do Norte, assim como a gente pode também estar falando um pouco desses portos de Santa Catarina, né? Poderem estar atendendo essas demandas específicas nossas aqui para esses projetos, né? Que são, como foi falado, é uma indústria pesada, uma indústria robusta, vai necessitar muita mão de obra e muita infraestrutura local, como a gente discutiu, uma indústria local que consiga atender demandas específicas, né? A gente tem tido essas visitas realizadas nos portos, né? A gente já realizou em alguns portos aqui do sul do país, né? E visitamos alguns também do Sudeste e Nordeste para conhecer toda essa realidade e também conhecer alguns portos, né, a nível fora, né, na Europa principalmente, que a gente conheceu o Porto de Roterdã, em portos também da região do Mar do Norte, para saber como eles estão se estruturando já no caso lá, já uma estrutura muito mais robusta, porque de fato fazem e operam já projetos de offshore wind,
para a gente estar conseguindo trazer essas informações para cá e essas demandas especificamente. Bom, acho que da nossa parte era mais fazer esse overview, né, comandante, para a gente ter esse entendimento, né, desse mercado. E, enfim, fico à disposição e aí aberto para perguntas. Agradeço mais uma vez e é uma honra poder participar. Bom, Guilherme, agradeço a você pela apresentação. Cada palestrante que vem aqui trazer, emprestar a sua cultura, mostra para a gente a vontade do IBAMA em que a coisa aconteça, a vontade das empresas para que a coisa aconteça. E nós sabemos que isso será inevitável, né? E que está sendo tomado todas as precauções para que seja feita da melhor maneira. E os números nos mostram que tem muitas oportunidades por trás disso, que não é apenas ligado ao setor da energia diretamente, né? Foram mostrados aqui na sua apresentação, na doutora Elba também, a questão do apoio portuário, muito tão importante. Então, veja, não é um negócio só da energia, também passa a ser um negócio dos portos, né? E a gente fala também dos estaleiros para a construção das embarcações offshore, que vão dar apoio a tudo isso. Nós vamos falar dos drones aquáticos, né, que vão fazer as inspeções, do pessoal que vai controlar as marés, os estudos das marés, enfim. Há oportunidade em vários e diversos setores e é muito importante. Essa é a vontade da Naval Show, mostrar isso e conectar esses atores, para que se preparem para esse universo de 2030, já cheguem preparados, né? Porque senão, se a indústria não estiver preparada, quem estiver preparado é que vai ser absorvida a tecnologia, não é? Muito obrigado, doutor, pela sua apresentação. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Pietro Ferreira, que é analista sênior para as Américas do The Energy Industries Council. Doutor Pietro, a palavra é sua. Obrigado pela sua participação e também agradeço o apoio institucional da The Energy Industries Council ao Naval Show e ao Naval Forum. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, comandante Paulo. Gostaria de cumprimentar o senhor e os colegas, né, que participaram, que realizaram apresentações antes de mim. Muito obrigado pelo convite. E, bom, a minha apresentação, a última, vai fazer fornecer uma visão geral, né, dos projetos de eólica offshore no mundo. A gente já viu bastante conteúdo, né, a respeito do Brasil, então eu vou tentar complementar, né, o conteúdo que já foi apresentado com uma perspectiva mais global. Para aqueles que não conhecem o IAC, rapidamente, nós somos uma associação de empresas que atuam no setor de energia, não apenas em petróleo e gás, mas também em energias limpas, incluindo eólicas offshore. Temos sede em Londres e o nosso escritório aqui para a América do Sul fica no Rio de Janeiro, onde eu trabalho. Nosso objetivo principal é fazer essa ponte, né, entre o nosso associado e a empresa que fornece oportunidades no setor de energia. Bom, começando, o segmento de energia eólica offshore já é robusto, né, em vários mercados, como a Elber já sinalizou, e hoje acumula uma capacidade de mais de 55 gigas ao redor do globo, com uma participação notável, sobretudo da China, Reino Unido e Alemanha. Em 2021, como foi dito, o setor teve o maior crescimento da história, né, com mais de 20 gigawatts de novas instalações, localizadas principalmente na China. Mas esse slide, né, ele se debruça sobre o que a gente tem em termos de projetos ao redor do mundo, né? Olhando o que já foi anunciado, hoje o nosso banco de dados, o IAC Data Stream, acompanha um total de 835 gigas de capacidade futura no startup até 2035, com um investimento potencial de quase 2 trilhões de dólares. Esse número é apenas indicativo, claro, ele inclui muitos projetos em estágio inicial que ainda vão entrar em licenciamento, muito possivelmente vão ter seu startup alterado, ou até não serem levados a cabo, claro. Então, a gente espera que parte dessas barras se desloquem, né, para a direita no gráfico no futuro. Mas, de forma geral, a gente espera uma alavancagem do setor de eólicas offshore na segunda metade da década atual. À direita, a gente vê os países com maior pipeline de projetos. O Brasil aparece em primeiro, né, em função da quantidade de FCAs que a gente acompanha no IBAMA hoje. É um pipeline de projetos que deve ser reduzido consideravelmente, claro, à medida que os leilões aconteçam, e a gente tem uma clareza maior, né, de quem vai desenvolver que projeto, onde. Mas logo após temos o Reino Unido, cerca de 60 gigawatts em projetos até o fim da década, seguindo da China
e os Estados Unidos. Nesse slide, a gente consegue visualizar os principais mercados no segmento flutuante, que hoje em dia ainda é bem incipiente, mas que deve ter um desenvolvimento mais acentuado no fim da década, sobretudo na Europa, mas com participações de alguns players asiáticos também, como a Coreia do Sul e Japão. O gráfico da direita dá um destaque para o Reino Unido, que hoje tem um pipeline de projetos maior no segmento de eólicas flutuantes do que no de fixas. E, passar aqui, falando, né, no Reino Unido, esse slide, eu espero que vocês estejam vendo. Estou vendo. Esse slide foca no mercado britânico. O Reino Unido foi o país que mais instalou eólicas offshore no mundo até 2020, quando foi ultrapassado pela China. O país tem uma meta bem ambiciosa de atingir uma capacidade eólica offshore de 50 gigas até 2030, dos quais 5 gigas seriam de eólicas flutuantes. E como atingir, né, esse objetivo? O Reino Unido tem uma agenda de leilões robusta para viabilizar essa meta. Na Escócia tem o programa ScotWind Leasing, já acumula 20 projetos, totalizando quase 28 gigas. Houve também a 4ª rodada dos contratos por diferença, os CFDs, né, onde o governo oferece uma proteção ao investidor, pagando a diferença do valor da energia vendida se o valor de mercado estiver abaixo do valor do contrato. E, bom, se estiver acima, aí é o desenvolvedor, né, o dono do projeto, que faz essa contrapartida. E em marrom, a gente está vendo outros mecanismos que vão alavancar a capacidade de energia eólica offshore no Reino Unido. Bom, agora vamos olhar na Europa continental, né? A gente também tem metas ambiciosas para eólicas offshore. Os principais mercados são a Alemanha, Países Baixos, a Dinamarca, Bélgica, com muitos projetos associados a projetos de hidrogênio verde também, gerado hidrogênio gerado a partir do processo de eletrólise, usando energia renovável. Olhando para novos mercados na Europa, o destaque fica para a Polônia, Irlanda, Noruega e França. Bom, além do Reino Unido, eu comentei, né, a gente viu o pipeline deles de eólicas flutuantes, mas há vários outros países, né, com um pipeline significativo de eólicas flutuantes também. No mapa à direita, a gente vê os países com maior capacidade esperada, com destaque para Suécia, Irlanda e Itália. Bom, e quem são as empresas alavancando, né, o setor de eólica offshore na Europa, né, excluindo o Reino Unido? No gráfico à esquerda, temos uma comparação por CAPEX, o investimento, né, e o número de projetos, e no gráfico a gente consegue identificar alguns atores com projetos aqui na América Latina também, como a Copenhagen Infrastructure Partners, a Blue Float, que está até na Colômbia também, e a Equinor, né, com seus projetos aqui na costa do Rio de Janeiro e Espírito Santo. À direita, a gente vê os principais fornecedores, né, de equipamentos, serviços para projetos europeus, e essas são as empresas que muito provavelmente participarão dos primeiros projetos brasileiros a sair do papel, com parcerias, possivelmente, assim como acontece nos Estados Unidos hoje em dia. Rapidamente, Ásia, trago uns números da região da Ásia-Pacífico. Os principais mercados, né, excluindo a China, são Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. É interessante o destaque em Taiwan, já um requisito, né, de conteúdo local, 60% para a terceira rodada, foi lançada no ano passado, mas os resultados são esperados esse ano. E à direita, gráficos com pipeline de projetos esperados online nos próximos anos. Aqui, os principais players nos segmentos de instalação, fornecimento de cabos, BOP, né, e seus principais parceiros no Japão. E, à direita, os principais developers no mercado asiático, mais uma vez mostrando, né, como os grandes players como a Copenhagen, a Blue Float, Ørsted, Iberdrola, né, possuem uma carteira global de projetos. E agora, bom, a minha área específica, né, aqui nas Américas, então, também olho muito para o mercado americano. O único que, aqui nas Américas, né, que já possui uma eólica offshore em funcionamento, o parque de Block Island, de 42 megawatts. E o governo americano tem uma meta bem ambiciosa, né, de atingir 30 gigawatts de capacidade até 2030 e 15 gigawatts de eólicas flutuantes até 2035. O país tem um pipeline de projetos bem robusto, em sua maioria de empresas europeias, focado na costa leste. Os principais estados hoje nos Estados Unidos que concentram projetos eólicos offshore são Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Maryland.
Bom, como acontece lá, o BOEM, Bureau of Ocean Energy Management, a entidade, né, do Departamento de Energia americano que gerencia esse desenvolvimento dos recursos energéticos offshore, identifica as áreas propícias para o desenvolvimento, né, desse setor e organiza leilões regulares, oferecendo essas áreas para investidores. E os estados, por sua vez, abrem chamadas, né, para o suprimento de energia eólica offshore. No ano passado, o BOEM organizou leilões nas áreas próximas a Nova York, o New York Bight, nas Carolinas também, e na Califórnia, que eu vou falar mais especificamente dessa Califórnia no próximo slide. Os próximos leilões, né, do BOEM devem focar no Golfo do México, que é uma região que também vai se beneficiar da grande infraestrutura lá de canteiros, né, já existentes que atende hoje a indústria de petróleo e gás, mas além do Golfo do México, a região do Atlântico Central, indo lá para a costa oeste no Oregon e o Golfo do Maine ao fim. Já as chamadas para contrato de suprimento de energia, por exemplo, o estado de Nova York já está na terceira rodada, buscando 2 gigawatts, e outros estados ali na costa leste também possuem iniciativas semelhantes. Um grande incentivo para o setor de eólicas offshore, não exatamente para eólicas offshore, mas o setor de renováveis em geral, foi o Inflation Reduction Act. Vocês devem ter ouvido falar, o pacote de 369 bilhões de dólares que concede investimentos fiscais para o desenvolvimento de energias limpas, não só eólicas, onshore ou offshore, e parques solares, mas também hidrogênio, CCS também, até nuclear, contemplado pelo IRA. Nesse slide, rapidamente, eu trago uns detalhes desses últimos leilões do BOEM, né, em Nova York, nas Carolinas, no Norte do Sul e na Califórnia. O da Califórnia, que é o que tem mais destaque, o último, né, tem uma importância muito grande, porque se trata do primeiro focando em áreas no estado da Califórnia, ali na Morro Bay e Humboldt Bay, e ao contrário da costa leste, ali prevalece os projetos na Califórnia, né, vão prevalecer os projetos de flutuantes, né, dada onde esses projetos, né, vão ficar localizados. Tem profundidade entre 600, 1.000 metros. Então, esses players, Ocean Winds, a Equinor, Invenergy, devem ser os primeiros a viabilizar esses grandes parques flutuantes nos Estados Unidos. E, bom, por último, um slide com mercados emergentes, né, que vão complementar esse grande pipeline de projetos que vimos anteriormente. Nas Américas, o destaque para o Canadá, com potenciais projetos na costa leste. Colômbia, que possui um potencial enorme e hoje já reúne vários projetos da Blue Floats, tanto fixos como flutuantes, ali na costa do Caribe, né? Bom, claro, o Brasil, mas isso já foi muitíssimo bem explorado anteriormente. Mas, além das Américas, outros grandes mercados, a Austrália, potencial de 40 gigawatts, Filipinas também, na Ásia. E, bom, esses outros destacados no mapa. Caso tenham qualquer dúvida a respeito, né, do nosso banco de dados e dessas informações, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Está aqui o meu e-mail. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado novamente, Paulo. É só. Pietro, muito obrigado aí pelos seus dados, né? E acho que eu vou depois montar um material e vou pedir sua ajuda para encaminhar para os interessados aí que já estão começando a pedir. Muito obrigado pela participação, pela ilustração. E eu gostaria, antes de encerrar, então de agradecer a todos pela presença. Gostaria que todos entendessem, compreendessem melhor a proposta da Naval Show, que ela é uma proposta, não é um evento de se vender metro quadrado, é um evento para se construir novos negócios, novas parcerias e networking, como o que está acontecendo aqui agora. E a cada mês nós faremos alguns eventos. O próximo já será falando do hidrogênio verde, e nós teremos a construção naval, teremos alguns outros eventos interessantes pela frente. Agradeço a todos. Eu vou vou encerrar aqui passando o vídeo, que eu esqueci de passar na introdução, então, por favor, se pudessem passar o vídeo, é bem curtinho. Obrigado.
Bom, obrigado pela participação de todos, pela presença de todos, e eu os convido a conhecer melhor a Naval Show, que acontecerá 7 e 8 de novembro em Itajaí, pelo site navalshow.com. Muito obrigado a todos. As dúvidas podem ser encaminhadas pelo contato. Temos uma pergunta para o Dr. Guilherme, que eu acho que o Dr. Wagner já respondeu. Dr. Guilherme, acho que poderia responder agora, doutor? Opa! Sim, pergunta, posso ajudar? Posso ajudar aqui, sim. Antes de encerrar, acho que já aproveitando aqui, tem uma pergunta para o senhor sobre o tema da previsão de garantias para fazer frente ao custo de descomissionamento das instalações após a vida útil das mesmas. Poderiam comentar se os modelos para as garantias são similares aos previstos pela indústria de óleo e gás, tais como seguro-garantia, garantia corporativa, fundos de provisionamento. Sim, bom, uma pergunta bastante interessante, né? E bem completa. bem completa e complexa como é o mercado. Mas, sim, claro, isso está ainda num processo, né? A gente tem já é todo um desenvolvimento de um novo mercado, de uma nova cadeia. Mas pelo acompanhamento, e aí eu já posso falar, né, um pouco do que a gente acompanhou na Europa, de alguns descomissionamentos de projetos realizados, o processo que se dá, sim, ele tem um pouco de similaridade com a questão do óleo e gás, tá? A gente se busca esse entendimento de garantias, assim como se fez no mercado de óleo e gás, com algumas adaptações específicas do mercado do offshore wind, né, especificamente, né, porque aqui a gente, né, discute áreas um pouco mais abertas, né, com umas poligonais, né, vamos dizer assim, maiores, né, e uso já de áreas definidas com turbinas específicas em vários pontos, né? Então muda a questão técnica especificamente, mas sim, buscando um pouco dessa similaridade e entendimento com esse mercado, tá? E como eu falei, assim, acho que algumas adaptações específicas e com a muito provável tropicalização que o Brasil venha a fazer especificamente para esse fim. Mais nesse sentido, que ainda está acontecendo, não tá definido. Doutor, obrigado. Desculpe a surpresa. Depois de surpreendido, eu lhe agradeço novamente. ficar aqui na tela. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrando aqui. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado.